desta forma. Vamos colocar esta linha sobre a horizontal de Frankfurt. Vamos passar o R3 para, da mesma forma. Ao fazer isto, eu estou automaticamente a traçar uma paralela à vertical pterygoideia e estou a traçar, porquê? Porque tenho esta linha sobre a horizontal de Frankfurt e automaticamente, ao fazer isto, estou a fazer uma paralela à vertical pterygoideia. E vou passar para aqui, que por acaso não coincide, mas poderia coincidir com o antagonial, mas aqui nós temos então o R4. Portanto, e desta forma tenho 4 pontos. Agora o que vamos fazer é, temos então o R1, o R2, que é o espelho do R1, tal como eu defini agora, o R3 e o R4, que é o espelho do R3. E agora o que é que vamos fazer? Vamos traçar paralelas e perpendiculares, passando por estes pontos. Primeiro vamos ao R1, vamos colocar a régua sobre a horizontal de Frankfurt, vamos colocá-la em cima do R1 e vamos marcar a tracejado, e tem que ser a tracejado obrigatoriamente, e vamos marcar a tracejado uma paralela, porque é paralela à vertical pterygoideia. De seguida, vamos colocar a nossa régua sobre a horizontal de Frankfurt, da mesma forma, e vamos traçar, da mesma forma, com tracejado, uma paralela, porque tenho aqui sobre a horizontal de Frankfurt, automaticamente é uma paralela à vertical pterygoideia. De seguida, vamos colocar a régua sobre a vertical pterygoideia, vamos colocar sobre o R3 e vamos fazer, neste caso, uma paralela à horizontal de Frankfurt. Porquê? Porque colocamos esta linha sobre a vertical pterygoideia e vamos então marcar a tracejado também uma paralela à horizontal de Frankfurt. Agora vamos ao R4, da mesma forma, colocamos sobre a vertical pterygoideia, vamos colocar sobre a régua sobre o R4 e vamos traçar a tracejado uma paralela à horizontal de Frankfurt. Desta forma, nós temos um retângulo definindo 4 pontos. Os pontos de interseção. Este e este. Com isto, vamos juntar estes pontos num centro, que também se faz a tracejado, isto é sempre tudo a tracejado, porque senão é uma confusão de linhas que não nos entendemos. E vamos colocar também desta forma, portanto, aqui, vamos juntar estes pontos também a tracejado, assim, e desta forma vamos definir o ponto de interseção, que é o ponto centroide mandibular, que é o XI. O XI é um ponto geométrico, enquanto que este ponto, o R1 e o R3, são pontos anatómicos. O R2 e o R4 é o espelho. E o XI é um ponto geométrico. Portanto, ao definir o ponto geométrico, temos que obrigatoriamente fazer este retângulo com estes pontos de interseção e é assim que definem o ponto geométrico mandibular. É o centroide mandibular. A partir daqui, desde que tenhamos os pontos cefalométricos, o ponto geométrico, automaticamente nós vamos pegar na nossa folha que tem a análise cefalométrica e vamos ver o que é necessário preencher. Com este preenchimento, vamos automaticamente saber quais são os planos que temos que marcar. Nós sabemos que o eixo mandibular
é desde o ponto PT até ao gnátio. Nós não marcamos aqui o gnátio, porque o gnátio é um ponto geométrico. Tal como o nome indica, um ponto geométrico é a interseção de dois planos. O gnátio, temos que primeiro traçar o ponto NA Pogonion, e vamos traçar também o plano mandibular que tracei há pouco. Portanto, o plano mandibular é desde o antegonial até ao mentoniano. E desta forma, este ponto de interseção, que é um ponto geométrico, é o gnation. O gnation vai ser transposto para a sínfise e vai ser então o gnation. O eixo facial vai desde o ponto PT até ao gnation. Portanto, o eixo facial é PT gnation. Para medirmos o eixo facial, temos que obrigatoriamente traçar o plano Vasion-Nasion. Para medir o eixo facial, vamos traçá-lo e vamos medir aqui, é na parte posterior entre o plano Nasion-Basion e o eixo facial. Como é que vamos medir o ângulo? Vamos colocar esta barra aqui e este ponto de interseção e vamos colocar este ponto, que é o ponto 0, vamos colocar na interseção do plano Basion-Nasion, aqui, e vamos medir quanto é que mede o ângulo. Não se esqueçam que nós temos o 0 e depois vai sendo crescente, é desta direção que temos que medir. E depois temos aqui outra componente que é decrescente e não é aqui que temos que medir. Portanto, onde temos que medir é na parte crescente, ou aqui, que é igual, ou medimos aqui, nesta parte mais interna. E, portanto, como o eixo facial está aqui, eu vou ver que vou ter que medir daqui desta parte crescente e vou ver quanto é que mede. Mede cerca de 85,5, 86 graus, certo? Vocês depois de medir vão ver a tabela e veem que tem 85,5. Portanto, se colocarem 86, ou 86,5, ou 85, 84,5, um diferencial de até 2 graus não é significativo. Portanto, como nós temos ali 85,5 e aqui também dá mais ou menos os 85,5, vamos considerar aqui 80, é o caso 3, e vamos considerar 85,5 graus. A seguir, vamos medir a profundidade facial. A profundidade facial é medida entre o plano entre a horizontal de Frankfurt, que é o plano Porion e o orbitário, e o plano NA Pogonion é medido aqui, nesta parte posterior. A seguir, e aqui, este aqui é o 1, que é o eixo facial. O que vamos medir agora é o 2, que é a profundidade facial, 2, certo? Aqui vamos colocar a régua sobre a horizontal de Frankfurt, vamos colocar o ponto de interseção no 0 e vamos medir, e reparem que temos que ir sempre do 0 para o crescente, ou aqui, para medir, e vamos ver quanto é que temos neste plano facial. E, portanto, aqui temos 96 graus. 96 graus, vamos sempre do crescente, 90 é aqui e aqui temos 96 graus. E vamos então colocar aqui 96 graus. Vocês fazem as vossas medições e depois vão vendo na tabela se estão ou não a medir corretamente.
A seguir, vamos então ao plano 3, que é o ângulo do plano mandibular. O ângulo do plano mandibular é medido entre o plano mandibular, que é antegonial e mentoniano, e a horizontal de Frankfurt. Vocês podem utilizar este plano que já passaram por R4, já podem utilizar este plano aqui, prolongá-lo um pouco, e automaticamente têm uma paralela, que já foi definida há pouco, que é paralela à horizontal de Frankfurt. O ângulo do plano mandibular, vamos colocar o ponto de interseção nesta paralela que traçamos à horizontal de Frankfurt e vamos medir neste plano mandibular. E, portanto, vamos ver que coincide, são 30 graus. A seguir, e portanto, este é... Pode-se medir este ângulo do plano mandibular, nós podemos medir aqui à frente ou podemos medir aqui atrás. São iguais, portanto, ângulos opostos têm a mesma medição. Portanto, eu posso medir ou aqui. Este ângulo é oposto e tem a mesma amplitude e portanto, o mesmo valor. A seguir, então, este é o nosso 3. Pode ser aqui ou pode ser aqui atrás, é igual. A seguir vamos marcar a altura facial inferior. A altura facial inferior temos que traçar um plano que vai desde o XI, espinha nasal anterior, XI, espinha nasal anterior, e XI-PM. XI-PM. Este XI-PM tem que obrigatoriamente ser prolongado para trás. E, portanto, vamos então